2 cadeiras, um lugar inusitado e um convidado especial. Bem-vindo à Conversa com o Barbosa. Bem-vindos a mais à Conversa com o Barbosa. Hoje, como vemos aqui, a minha convidada especial é Sónia Veloso, que é Presidente da Associação Rafeiros desde a sua constituição. O espaço onde nos encontramos não era inicialmente o previsto era o novo espaço, digamos assim, de acolhimento dos nossos animais, mas nós sabemos que eles são um bocado inquietos e, devido também ao barulho que faziam, tivemos obrigatoriamente de vir aqui. Atrás de nós está o antigo espaço, quando eu me tornei Presidente de Câmara, o antigo espaço onde tínhamos, Sónia, aqui o espaço de acolhimento dos animais. E é por aqui um bocadinho que eu, se calhar, queria começar esta nossa conversa muito informal, que é perguntar-te, tu que estiveste desde o início ligado e continuas ligado a este projeto, como é que foi esta mudança de um local que era cedido de uma forma simpática pelos seus donos, mas que causava quer transtorno para vocês porque os moradores à volta se queixavam, quer também não tinha as condições ideais. Como foi essa mudança e como é que estamos hoje em dia também nessas novas instalações onde os nossos animais hoje felizmente se encontram? Bem, para nós essa mudança, claro, foi uma benção, sem dúvida, porque foram mesmo assim quase, acho eu, 5 anos nestes espaços provisórios. Tínhamos um abrigo aqui, outro em Barbeta, outro em Sago, 3 espaços para gerir, com poucos cães em cada, era muito complicado para nós. Sem contar que, pronto, era provisório, investimos aqui também bastante dinheiro e que ficou tudo perdido. Porque não era nosso. Sem as condições ideais. Exatamente, imagino. Sem as condições ideais. Agora, o abrigo novo permitiu-nos recolher muitos mais animais com outras condições, sem dúvida. Tudo concentrado num sítio, para nós é perfeito, claro. É mais fácil também em termos das próprias equipas, digamos, que de forma informal fazem esse acompanhamento. E uma das questões que colocava, Sónia, era mesmo isso, estás num espaço novo, que agora concentrado, onde concentramos todos esses espaços que antigamente estavam sem condições ideais para para o trabalho que se pretende fazer, e hoje estás concentradas no local. Infelizmente, e tenho que dizer infelizmente, porque eu sinto hoje muitas vezes na rua, as pessoas pensam que pelo facto de termos um espaço novo, que aquele é o espaço ideal para os animais estarem, e não é. E queria que me falasse um bocadinho sobre o espaço em si, como é que ele está em termos de lotação e também desse trabalho importante de sensibilização que é preciso continuar a fazer relativamente à questão do acolhimento, porque o objetivo é mesmo esse, vocês recolhem os animais, infelizmente, que são abandonados, mas depois o objetivo é que as pessoas tenham essa sensibilidade de continuarem a fazer esse acolhimento como seus animais de estimação, digamos assim, em casa, aliás, como os nossos fiéis amigos, que é assim que os cães também são. Claro que o nosso objetivo é que os animais fiquem lá provisoriamente, não é? Aquilo é um abrigo, não é um espaço em que eles devem viver a vida toda, e até porque, conforme os animais são adotados, tentamos sempre, claro, adoções responsáveis, permite-nos recolher outros animais, que é esse o nosso objetivo, não é? É fazer adoções responsáveis para poder ajudar mais animais. Neste momento o abrigo tem 19 boxes, não é? Com capacidade mais ou menos para 5 cães cada box, e mais algumas que nós chamamos de individuais, em que pomos só um animal por box, mais pequeninas. E como é que estamos em termos de lotação neste momento, Sónia, do atual abrigo? Já estivemos piores. Neste momento temos cerca de 70 cães no abrigo, alguns em famílias de acolhimento, mesmo assim, que não se adaptavam no espaço com outros animais, mas já tivemos lá cerca de 100 cães. Diz-me só uma coisa, notaste desde essa mudança, penso no espaço, se calhar naquela fase inicial por parte das pessoas, quase que de uma forma irresponsável, se calhar o deixarem lá cães de uma forma propositada naquele espaço, sabendo que alguém os recolheria? Sim, sem dúvida. Porque, claro, soube-se, não é? Como é lógico, que tínhamos um abrigo novo, um abrigo grande, e as pessoas não entendiam porquê de nós não recolhermos. Bem, agora tem um abrigo, mas já há sempre um limite, não é? E nós temos também fazer recolha de ser de forma responsável, porque, pronto, não podemos sobrelotar o espaço e depois as coisas podem correr realmente mal. Claro. Sónia, acho que há aí uma coisa importante que deve ser dita, que é, nós hoje, é uma das questões que vou colocar, é quantas pessoas estão contigo na direção, mas acima de tudo e mais importante, quantos são os números de pessoas que continuam de uma forma desinteressada a fazer este trabalho, que aliás, que é importantíssimo para a nossa comunidade. Quantas pessoas é que temos, quantos cuidadores é que neste momento temos no abrigo? Uma média de 20 pessoas.
Da direção somos 3, mais no ativo, realmente que vão ao abrigo e que fazem o trabalho de voluntário, diariamente, exato. E depois temos sempre cerca de 15 a 20 pessoas que são voluntários apoio. E que vão dando apoio, que mesmo assim não chega. Porque há dias que acabo por ter que seguir eu, não é? Ou o meu colega, ao abrigo, de noite, muitas vezes, porque os cães não temos voluntários para tratar deles. Claro. Diz-me uma coisa, em termos daquilo que é o funcionamento daquele espaço, porque eu acho que é importante também passar esta mensagem a quem nos ouve, há muita gente que, eu ouvi ainda antes de ser Presidente de Câmara, há muita gente que às vezes não quer entender o vosso trabalho. É assim, eu acho que é importante estarmos aqui a nota, era um bocadinho sobre isso que queria que me falasses, que é, vós fazeis isto de forma desinteressada, aliás, e eu falava ainda convosco, quando ainda estava na oposição, recordo-me uma reunião que fiz convosco com a direção, em que, sendo um trabalho desinteressado, às vezes é muito incompreendido, e é preciso dar essa nota às pessoas que isto é um trabalho de gente que muitas das vezes está no seu local de trabalho durante o dia, e é chamado porque foi encontrado um cão abandonado num local qualquer, e vocês, muitas das vezes até pondo em causa o vosso trabalho e aquilo que é a vossa relação com os patrões, digamos assim, com as pessoas que estão à frente dos vossos locais de trabalho, que têm de a qualquer hora do dia, de manhã, à tarde ou a qualquer hora que seja, sair para ir efetivamente, digamos, corresponder a essas necessidades. A pergunta que eu faço, Sónia, é, depois destes anos todos, e felizmente, e tenho-te a agradecer a ti, naturalmente na tua pessoa, a todos os elementos que pertencem à associação, mas também todos os voluntários que continuam a ajudar, a pergunta que eu faço é, como é que depois destes anos todos continuas com esta vontade, sabendo, porque eu acompanho isso diariamente, que muitas vezes, infelizmente, sois muito incompreendidos, naturalmente, todos os elementos da associação, o que é que vos dá força para continuar esse trabalho que é extraordinário e que, naturalmente, que é uma dádiva também aqui para o próprio município? É, bem, sem dúvida é o amor aos animais, não é? O amor pela causa é uma luta e, por exemplo, no meu caso, pessoalmente, é algo que já não me vejo viver sem a associação, sem esta vontade de ajudar mais, cada vez mais, fazer melhor também, mas que é muito incompreendido, sem dúvida, porque as pessoas não entendem que é voluntariado e não entendem que se não posso não atender o telemóvel à 1 da manhã porque estou a dormir ou porque estou a trabalhar e é complicado explicar isso. Quase que olhando para vocês como vocês tivessem a obrigação de fazer aquele serviço, quando vocês não passam a ser uma associação voluntária, aliás, dizer que se não fosse a vossa associação, teríamos um problema aqui no Conselho. Aliás, eu acho que isso é importante dizer para as pessoas, isto é uma associação feito de gente voluntária, que não ganha nada com isto, pelo contrário, que gasta muito dinheiro no seu bolso, de gasóleo nos seus carros, de tempo e muitas vezes também de ter menos tempo à família para dedicar a esta causa. E, portanto, nesse aspecto, e agora que temos aqui uma visita inesperada, é bom sinal que estamos aqui em natureza viva e, portanto, mas dizer que, efetivamente, eu acho que essa é uma mensagem importante que temos de passar. Eu olhava, Sónia, eu tenho noção que ainda há muito para fazer, enquanto responsável do município, naturalmente, mas enquanto cidadão, que ainda há muito para fazer nessa área. Mas queria falar contigo um bocadinho, sei que era uma preocupação muito grande, sei que a associação passou por muitas dificuldades financeiras, porque para fazer esse serviço acabavas por ser vós, que acabavas por ficar às vezes mal com os próprios locais onde ias, porque as dívidas iam aumentando junto dos nossos veterinários, que tenho de deixar aqui uma palavra especial para todos eles, no sentido de mesmo sabendo que essas dívidas iam aumentando, não fechavam a porta, uma grande parte deles, a que esse serviço continuasse a ser feito. E a pergunta que eu faço, como é que vês agora esta nova campanha de esterilização que o município colocou no terreno, cujo objetivo naturalmente passará para ajudar muito aquilo que é o trabalho da associação e reduzindo de forma brutal aquilo que eram os custos que vocês tinham, digamos assim, com o próprio funcionamento daquele espaço e com o tratamento, mas também no sentido de podermos responder a um problema grave que temos com os gatos, que tem a ver com a questão das colónias. Portanto, a pergunta que eu te fazia é qual a importância disto e também se achas que devemos ir mais além relativamente a esta matéria. Bem, a esterilização sem dúvida é crucial mesmo para o combate para o fim do abandono mesmo, porque o facto de haver tantos animais nas ruas e animais a reproduzirem faz com que haja muitas adoções irresponsáveis e que acabem novamente na rua. Por isso, a esterilização vai ser a solução para o futuro. Que não vai ser uma solução imediata, as pessoas têm que ter essa noção, que é uma das perguntas que me fazem, a esterilização vai fazer o seu caminho e vai ter impactos positivos daqui a 2, 3, 4 anos. Não é uma coisa que tenha um reflexo, digamos que imediato. Aliás, eu sobre isso tenho aprendido muito e eu não tinha noção que, por exemplo, quando falámos de gatas, que elas podem reproduzir, e queria que me explicasse isso, várias vezes por ano, e essa é uma preocupação.
Sim. É Quantas mesmo. vezes por ano é que estamos a falar, Sónia? Penso que em gatas 4 vezes por ano conseguem sim E que número de crias reproduzir. em média que cada gata é que... 6, às vezes mais. Sónia, uma pergunta não final, mas quase final, que se queria fazer é, olhando para aquilo que é a realidade hoje desta campanha que avançamos, que só peca por tardia, mesmo sendo eu responsável, tenho essa noção, foi no tempo possível. Olhando para aquilo que foi o nosso investimento já neste mandato, relativamente ao abrigo, em termos de, olhando para o município, de que forma e onde nós queremos naturalmente ir mais além, porque esta é uma causa de todos nós, o que é que tu achas, o que é que o município poderia fazer mais para vocês? Aliás, reconhecendo e aceitando que o vosso trabalho é extraordinário. Portanto, diria que este é um serviço, eu diria, muito barato para aquilo que é depois, aquilo que vocês fazem, o serviço todos os dias. E, portanto, o nosso objetivo, com as nossas limitações naturalmente, é tentar facilitar cada vez mais o vosso trabalho no terreno e de forma naturalmente a vocês continuarem a prestar este serviço que eu acho que tem de ser reconhecido pela população que vocês fazem todos os dias. O que é que achas que nós, em termos de município, além da esterilização e o próprio abrigo, se ele é necessário, se vês que futuramente e a muito breve trecho, se vamos ter que fazer ali algum tipo de intervenção, como é que vês este trabalho e o que é que nós poderíamos fazer mais? Esta é uma questão que eu acho que é pertinente. É assim, neste momento o abrigo já começa a precisar de algumas obras de manutenção que nós temos tentado fazer aos poucos, mas claro, não é? A parte financeira dificulta sempre um bocado. Precisamos de uma carrinha para recolher animais, uma carrinha em condições. Já acabámos por fazer o trabalho todo nos nossos carros. Esse trabalho é feito nos carros particulares dos associados? Sim. Isto é, pronto, constantemente, pronto, são animais sempre dentro, transportadoras, armadilhas, e acabamos por estragar os nossos carros. Mas isso já temos, não é? A questão das armadilhas, isso é material que já existe Sim, na associação. Sim, já temos, foi doado. E acho que fazia muita falta também termos... uma ou duas pessoas seria o ideal a trabalhar mesmo no abrigo, para não andarmos constantemente, pronto, os voluntários é ótimo, nunca se deve acabar com o trabalho de voluntariado, mas temos uma ou duas pessoas fixas que trabalhassem mesmo no abrigo, permitiria que se fizesse outras coisas, como por exemplo, sensibilização, haver mais controle das adoções, todo aquele trabalho que se faz depois, divulgação, não é, do nosso trabalho, dos animais que recolhemos. Acaba por nos faltar o tempo. Claro. Não, isso já percebi que sim, aliás, das conversas que fomos tendo sobre esta matéria, já falámos sobre esse assunto, parece-me a mim que esse é o caminho que deve ser feito. Tem de ser feito de uma forma responsável para não ser mal entendida, aliás, o objetivo aqui passará sempre por nós percebermos que aquilo que é o serviço que ali é prestado à comunidade, eu diria que é um serviço, e vais-me perdoar a expressão, muito barato para aquilo que é depois o retorno relativamente a esse trabalho que ali é prestado e, portanto, acho que sim, acho que é uma matéria que deve ser pensada. Sónia, queria agradecer de fundo de coração o facto de teres aceitado falarmos aqui um bocadinho sobre uma matéria que nos diz muito a todos nós e dar-te nota que o investimento neste primeiro mandato do município foi algum, e eu diria que ficou aquém daquilo que eu acho que deve ser feito, e dizer-te que, naturalmente, nós mostramos já neste primeiro mandato que não foi uma causa esquecida, pelo contrário, mas temos por objetivo dizer-vos que o vosso trabalho será reconhecido e não tenham dúvidas que nós estaremos cá presentes para olhar para aquilo que são as vossas dificuldades e, naturalmente, para retirar de vocês aquilo que é o peso, mesmo muitas vezes financeiro, de um trabalho que tem de ser naturalmente suportado pelo município e nunca de forma individual pelos voluntários, que já fazem muito a dar o seu tempo. Agradecer tudo, que continuem a exercer esse trabalho fantástico que têm feito e o município tentará deste lado continuar com esta parceria e tentando todos os dias melhorar para poder responder àquilo que são as vossas necessidades. Muito obrigada. Sónia.